Olá pessoal, tudo bom? Eu aqui de novo, a professora Natália, professora de português do primeiro ano. Estou aqui mais uma vez trazendo essa aula para vocês, em parceria aqui com as minhas colegas Vanessa e Eliana, certo? Eu estou gravando o vídeo para todas as turmas de primeiro, tá? Mesmo você não é meu aluno, mas esse conteúdo ele vai ser trabalhado para todos os primeiros. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar gramática, certo? A gente vai trabalhar oralidade e escrita, o capítulo 13 do nosso livro, que vai trazer muitas questões ortográficas e também ela vai trazer, lá no finalzinho do capítulo, as questões das palavras parônimas e homônimas, ou os homônimos, os parônimos, né? A forma como você preferir falar, tá? Então vamos lá estudar, lembrando que nós não estamos de férias, né? Nós estamos apenas de quarentena, mas com aulas virtuais. Então, primeiramente, o que é um parônimo? O que são palavras parônimas, né? Os parônimos são uma relação que é estabelecida entre palavras que possuem significados diferentes, mas elas são muito parecidas, tanto na pronúncia como na escrita. Parecidas, elas não são iguais, elas não se escrevem de forma igual. Geralmente o que muda é uma letra, certo? E causa aí um pouco de confusão, as pessoas ficam com dúvida em relação ao significado dessas palavras. Aí eu coloquei esse exemplo, né? Emigrar e imigrar. Veja, elas não escrevem igual, também não tem a pronúncia igual, mas é muito parecido. Vai mudar apenas uma letrinha aí no início da palavra, né? Então, às vezes, causa essa dúvida mesmo. Emigrar é aquele que sai do país. E imigrar é aquele que entra no país. Então, existe uma diferença aí de significados, tá? Aí, pra gente poder saber como utilizar, né, essas palavras. Porque, geralmente, a dúvida, ela vem por não entender bem o significado. Aí, você troca a palavra pela outra em uma determinada frase, porque você não entende bem o que ela significa. Aí você fica com aquela dúvida. Vamos ver aqui o exemplo que eu trouxe para vocês dessa frase aí, ó. Fernanda acabou emergindo na água e se afogou. Emergindo vem de que palavra? De emergir. Só que essa palavra, nessa frase, ela não está correta, porque ela vai trazer um significado totalmente diferente daquilo que eu queria passar. Porque eu quis dizer o quê? Que ela foi lá, mergulhou, né? Então, acabou se afogando, porque ela entrou dentro da água, né? Foi lá no profundo e não conseguiu. Só que eu utilizei a palavra emergir, que quer dizer subir, vir à tona, né? Então, se ela tivesse subido para cima da água, ela não teria se afogado. Pelo contrário, ela estaria se salvando, né? Então, aí essa palavra ela ficou fora, né, do seu contexto. Então, o correto aí nessa frase seria o quê? Fernanda acabou imergindo na água e se afogou. Então, a troca, né, aconteceu por quê? Porque provavelmente a pessoa, quando foi escrever essa frase, ela não sabia a diferença entre emergir e imergir. E nós temos na nossa língua portuguesa muitos parônimos, né? Quer dizer, palavras que têm aí a escrita e a pronúncia parecida, tá bom? Eu vou trazer aqui uma tabelinha pra gente ver algumas, tá? Tá pequenininho, mas eu acho que dá pra gente trabalhar aqui algumas, tá? Percebam que elas vão ter pronúncias e parecidas, tá? Mas significam coisas diferentes. Absolver e absorver. Absolver quer dizer inocentar, perdoar. Enquanto absorver quer dizer sorver, consumir. Aprender, que quer dizer instruir-se, né, conhecer, e apreender quer dizer assimilar. Arriar quer dizer por arreios, freios, né? Arriar quer dizer descer, abaixar ou cair, né? Comprimento com o aí, ó, de extensão. E cumprimento com o é o ato de cumprimentar e saudar. Deferir, que quer dizer conceder ou atender. E já diferir quer dizer diferenciar. Percebam que a semelhança é muito grande entre essas palavras, né? Ela é bem grande mesmo. Mas existe sim diferença nas suas escritas, como descrição, que é o ato de descrever, e discrição, que é o ato de ser discreto, né? Tem o discriminar, que é inocentar, discriminar, que é distinguir,
Nós vamos ver aí, ó, flagrante, que quer dizer o quê? Evidente, né? Foi pego em flagrante. Já o fragrante, de fragrância, de cheiro, tá? Aí eu vou ter aí inflação, que é a desvalorização do dinheiro, e a infração, que é a violação de uma lei, né? Infligir, que é aplicar o castigo, que é totalmente diferente de infringir, que é desrespeitar. Mandato, quer dizer procuração, incumbência, enquanto mandado é uma ordem judicial. E aí eu vou ter diversos outros aí nessa tabela, que vocês vão perceber, peão e peão, né, que vem aí de brinquedo, e o peão, que é a peça do jogo de xadrez, pleito, que é uma disputa eleitoral, e o preito, que é uma homenagem, ratificar, que é confirmar, retificar, que é corrigir. Eu vou ter também recriação, que é uma diversão, e recriação, que é o ato de recriar, refazer, né? Soar, que é emitir um som, e suar, que é transpirar, sortir, que é prover, surtir, que é resultar. E eu vou ter também o tráfego e o tráfico, essa é fácil, né? Mas mesmo assim causa confusão, tá? Vultuoso e vultoso, vultoso de volumoso e vultuoso de inchado. Claro que aqui não são todas as palavras parônimas, pode ser que existam outros, pode. Professora, eu vou ter que memorizar todas essas palavras? Não, é mais uma questão de você conseguir assimilar e entender algumas delas. Geralmente quando você sabe uma, a outra você já sabe por exclusão. E é mais para você tentar compreender que existem palavras que elas causam essa confusão mesmo, porque elas são muito parecidas, mas com a prática, com o exercício, nós conseguimos entender o significado de cada uma delas, tá? Então, é importante estudar. Mas, além das parônimas, nós temos também as palavras homônimos ou chamados homônimos, né? O que é um homônimo? São palavras que apresentam significados também diferentes, assim como os parônimos, né? Só que aí não vai ser pronúncia parecida, vai ser a mesma pronúncia ou então a mesma escrita. Elas podem tanto ser pronunciadas iguais, como terem a escrita igual, mas aí que vai diferenciar justamente o significado. Pode até ter os dois iguais, tá? Nós vamos ver que são divididos em 3 tipos. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, 100, né? Esse 100 aí, o som é igual, mas eu posso ter ela escrita de 2 formas diferentes. E o 100 com C vai ser o numeral, né? E o 100 com S é uma preposição de ausência, né? Quando você está sem algo, tá? E colher, tá? E colher, que é o som fechado de ceifar. Colher, aí com o som aberto de talher. Percebam que a escrita é a mesma, mas o significado é outro, porque nós temos sons diferentes, mesmo com a mesma escrita. Então, com isso, é um pouquinho complicado, você vê que eu sinto um pouco de dúvida, mas a gente vai conseguir aqui tirar algumas dessas dúvidas, entendendo que nós temos 3 tipos de homônimos, tá? São os perfeitos, ou seja, que tem tanto pronúncia como escrita igual, não tem diferença nenhuma, a não ser no significado, claro que sempre elas vão ter significados diferentes, é importante ressaltar. Outras que vão ser homônimas homófonas, ou seja, que vão ter o mesmo som, e outras vão ser homônimas homógrafas, que vão ter a mesma escrita, tá? Vamos ver aqui o exemplo de cada uma delas e o que cada uma delas significa. Os homônimos perfeitos, né, também são chamados de homófonos homográficos. Eu acho interessante vocês aprenderem as 2 nomenclaturas. No livro da gente, da escola que a escola adotou, o livro aqui da gente, o contexto, né, o nosso livro Contexto, Interlocução e Sentido, ele vai trabalhar com essa segunda nomenclatura, tá? Com homófonos homográficos. Que quer dizer o quê, professora? Homônimos perfeitos, essa palavra homófonos homográficos. Quer dizer o quê? Que tem tanto o mesmo som como tem a mesma escrita, tá? Tudo igualzinho. E o que é que vai diferenciar? Como é que eu vou saber se é um significado ou se é o outro significado, já que é tudo igual, tanto a escrita como a pronúncia? É o contexto. É através do contexto que você vai saber o significado, tá? Por exemplo, a palavra caminho, ela pode ser o itinerário, ou seja, o substantivo, né? É o caminho que eu devo seguir,
Ou então, pode ser o verbo caminhar. Eu caminho pela estrada fora, certo? Cedo, né? Pode ser com antecedência, né? Hoje cedo, né? Eu comi pão com café. Ou pode ser o verbo no ato de ceder. Eu cedo em muitas coisas para os meus alunos, né? Ou então eu posso ter também o leve. O leve aí eu vou ter que tem com pouco peso e também do verbo levar, certo? Percebam aí, ó. Hoje eu estou leve como a pluma, né? É leve para mim esse copo com água, certo? Então tem aí dois significados, né? Morro de monte, morro do verbo morrer, rio que é o curso d'água e o rio do verbo rir, né? São de ser saudável, são do verbo ser, eles são estudiosos, né? Ele hoje está muito são, quer dizer, está muito saudável. Verão, que é a estação do ano, ou verão do verbo ver, né? Eles verão grandes coisas neste verão, né? Então, eu tenho aí a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas significados diferentes, tá? Então, são os homônimos perfeitos ou homófonos homográficos, ok? A próxima aqui, o próximo tipo de homônimo são os homônimos homófonos, ou seja, são o mesmo som, só que a escrita é diferente. Por isso que eles também podem ser chamados de homófonos heterográficos, ou seja, hétero de diferente, homo de igual, então igual som, diferentes escritas, tá? Então, tem o mesmo som e a escrita diferente. Também trouxe uma tabelinha aí com alguns, inclusive esse aqui é um dos que causam mais dúvida, né? Justamente por ter o mesmo som e ter uma escrita diferente, muitas vezes se troca uma palavra pela outra, né? Como aí o verbo acender, né? De atear fogo, e o outro acender com SC, que é de subir. Aí eu tenho aí o acento, né? O acento com C, que é o acento gráfico, e o acento com 2 S, que é o lugar de se sentar. Aí a palavra caçar, eu botei de duas formas, com cedilha e com SS, que vai ser no sentido de caçar com C de pegar animais e com 2 S de anular. Cela com C, né, é um quarto pequeno onde a pessoa fica presa, né? E a cela ali com S é o arreio, né, que você coloca ali nos animais. Cerrar com C de fechar, com S de cortar. Sexto com S, perdão, com SX, que é um número ordinal, né? É o sexto lugar. E já o sexto com C e S, aqui eu tenho diferença aí em duas letras, né? É de colocar o sexto, né? Cheque com CH e cheque com X. Cheque com CH é uma ordem de pagamento, com X tem a ver ali com checkmate do xadrez. Concerto com S e o concerto com C. Gente, esse inclusive a gente vê muito em propagandas, né, de estabelecimentos ou de pessoas que fazem pequenos serviços que confundem, né, colocam um concerto de fazer um reparo com C ao invés de colocar com S. Mas o concerto com C é de uma sessão musical. Aí nós temos aí o cozer de cozinhar e de costurar, né, o de costurar é com S. Espiar, que eu vou ter com S de espionar e com X de sofrer algum castigo, pagar os pecados, né? Estático, né, de imóvel com S e o estático com X aí de admirado. O incerto, que é aquilo que não está certo, né? Por exemplo, esse período que nós vivemos aqui de pandemia é um período incerto, né? Que é diferente aí de incerto com S, né? Que tem a ver com incluído, tá? Laço de nó com C cedilha e laço com 2 S de gasto, de cansado. Passo com C cedilha de palácio e passo com 2 S de passar algo, né? Russo com C cedilha de desbotado e russo com 2 S de Rússia. Sexta com X, redução de sexta-feira, né, do dia da semana, ou a sexta colocação, aí é o número cardinal, e sexta com S aí de recipiente, né? Sessão, aí a sessão eu tenho 3 tipos, né? Sessão com C cedilha, C cedilha, sessão com
CC cedilha, que é parte de visão, e tenho sessão com S, 2 S, que é de reunião, de período, sessão da tarde, né? E a outra é de repartição, taxa com C, H, pequeno prego, e taxa com X de imposto. As taxas de impostos, né, estão muito altas. São muitas também, gente, e causam algumas confusões às vezes por conta da escrita. Por isso que nós estamos aqui nesse período estudando a parte de ortografia, né? Mas com a prática, com o estudo, a gente consegue sim diferenciar um do outro, tá? É importante vocês conhecerem. Aí vamos para a última aqui, para o último tipo de homônimo, que são os homônimos homógrafos, né? Que são os que têm a mesma escrita, mas aí o som já não é o mesmo, o som é diferente. Enquanto no outro era o contrário, né? Eu tinha a escrita diferente e o mesmo som. Aqui eu vou ter a mesma escrita, mas o som é diferente. Então, geralmente, o que vai modificar, pessoal, aí nessa parte, é somente o som das vogais. Geralmente, um som da vogal, de uma das vogais da palavra é mais aberto e o outro som daquela vogal é mais fechado, né? No sentido de ser agudo ou grave, tá? Eu trouxe um exemplo aqui numa frase. Vamos lá. Eu almoço todos os domingos o almoço que minha mãe fez. Eu almoço, quer dizer, o verbo almoçar, né? Todos os domingos, o almoço que minha mãe fez. Aí eu já tenho o quê? O substantivo, né? Já não é mais o verbo. Então, a diferença, almoço, som aberto, né? De almoço, o som do O aí já é fechado. Da mesma forma eu tenho rego e rego, tá? Rego aí é o verbo e rego é o substantivo, tá? Colher e colher, né? Colher, que é o substantivo, eu até coloquei lá no início, que é o talher, né? E colher é o verbo ceifar, né? De você ir lá e tirar a sua colheita. Tem o jogo, substantivo, o jogo, e tem o jogo, eu jogo futebol, né? O verbo. Aí eu vou ter o som fechado, som aberto, mais uma vez. Denúncia e denuncia, né? Aí eu já tenho até a diferençazinha aí do acento, mas aí você consegue perceber também a diferença na pronúncia, da mesma forma, providência e providencia, né? Aí eu vou ter sede, né? Que é vontade de beber, e sede, que é a localidade, a sede do governo federal, fica em Brasília, entende? Então eu tenho aí diferença já na pronúncia. Então são essas três formas de homônimos que nós temos, né? Aquelas que têm mesma escrita e sons diferentes, que são as homógrafas. Eu tenho escrita diferente, mesmo som, que são essa aqui, né? As homófonas. E eu vou ter as homônimas perfeitas, que elas têm tanto o mesmo som como o mesmo escrito, o que vai diferenciar o contexto. Então são três formas de homônimos. E os parônimos, né, são também significados diferentes, mas a escrita ela não é igual e nem a pronúncia, ela é parecida, tá? Por isso que é parônimos, de parecida. E homônimos é porque tem algo igual aí, né? Homônimos, ou é igual à escrita ou é igual à pronúncia, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Então tenta memorizar, melhor dizendo, aprender, né? Dessa forma, de acordo com essa formazinha de falar. Parônimos de parecida, homônimos porque tem a ver com igual, algo entre eles é igual, né? Já que o significado é sempre diferente. Eu espero que vocês tenham aprendido e vocês tenham gostado dessa aula. Nós estamos aí trabalhando gramática hoje. Sempre eu digo, foco na aprendizagem. Nós não estamos de férias, né? Quarentena não é férias. Continue estudando, fazendo as atividades. E eu espero que ajude vocês aí para os próximos dias. Um abraço e tchau. Até a nossa próxima videoaula.